Gênesis capítulo 5, versículo 1 até o 5. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 930 anos e morreu. Esse capítulo, ele é todo assim. E aí, Sete nasceu e viveu tantos anos e teve Enos. E depois de ter Enos, ele viveu mais tantos anos e morreu com não sei quantos anos. E aí, Enos teve um filho. O capítulo todo assim, eu vou te poupar de ler tudo, porque eu não quero que você durma ainda. E eu quero pular para o versículo 21, que fala assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Cara, esse capítulo, tem uns capítulos na Bíblia que são todos assim, é capítulo de genealogia. Tem uns assim em Gênesis, tem uns perdidos assim espalhados pela Bíblia, tem uns lá no Novo Testamento também. Esses capítulos servem para duas coisas. O primeiro é como sonífero. Então, se você tem problema de dormir à noite, cara, é batata. Pode abrir, lê Gênesis 5. Aproveita que você está no clima, vai sair aqui da igreja no clima de Gênesis 5. Se tiver problema para dormir, abre Gênesis 5, é certeza absoluta que você vai cair no sono, você não vai chegar nem na metade, você vai dormir. E o segundo é para achar nome, cara. Nome é legal, assim, se você tá pensando em ter filho, está procurando nome, esses capítulos, cara, são sensacionais. Dá uma criatividade, te expande a criatividade, né? Você começa a olhar os nomes de uma forma diferente, né? Uma coisa bem moderna, assim, bem millennium, assim, sabe? Então, esses capítulos, eles têm isso, mas esses capítulos, eles também apontam para um monte de coisa. A Bíblia, quando ela fala do Antigo Testamento, ela fala como uma sombra de Jesus Cristo. Ela fala, olha, tudo isso que vocês viram no Antigo Testamento, todas essas histórias que aconteceram, na verdade, isso são sombras, são símbolos que apontam para Jesus e apontam para o que Jesus veio fazer. Então, um capítulo tão despretensioso, às vezes, ele esconde uma pérola, ele esconde algo importante, uma mensagem importante para o nosso dia a dia. E eu acredito que Gênesis 5, ele traz uma pérola escondida aqui. Só que eu não acredito que ele esteja que seja fácil a gente ver isso da forma como Gênesis 5 é escrito. Porque Gênesis 5, ele basicamente vem falando quem nasceu depois de quem. Quem são os pais, quem são os filhos, quem são os avós, os netos e por aí vai. Eu não queria olhar Gênesis 5 dessa forma. Eu queria propor que a gente olhasse Gênesis 5 ao contrário. Eu vou usar Gênesis 5, mas para fazer uma análise ao contrário. Ao invés de saber quem nasceu primeiro e quem nasceu depois, eu quero saber quem morreu primeiro e quem morreu depois. A gente vai fazer, ao invés de um capítulo de genealogia, a gente vai fazer um capítulo de obituário bíblico. Não, né? Tem lá o jornal, esquece o obituário do jornal, a gente vai fazer um obituário bíblico, e eu tenho certeza que tem coisa boa para a gente. Você topa fazer isso comigo? Faz sentido? Não, né? Sentido não faz, mas você topa fazer isso? Cara, obituário bíblico, quem foi a primeira pessoa que a Bíblia lista nesse obituário? A primeira pessoa que a Bíblia lista como tendo morrido. Presta atenção, a Bíblia, ela não é exaustiva, ela não fala sobre todas as pessoas do planeta. Se você olhar Gênesis 5, ele não citam as mulheres, né? Cadê Eva em Gênesis 5? Não tem Eva. A Bíblia naquele momento se restringiu, nesse capítulo se restringiu apenas os homens. Então, a gente vai falar sobre as mortes que a Bíblia registra, tá bom? Tá legal? Então, quem é a primeira pessoa que a Bíblia lista nesse obituário bíblico? Essa primeira pessoa, você pode chutar Adão. Adão foi o primeiro homem a nascer, foi o primeiro a morrer. Mas, na verdade, ele não foi o primeiro. Antes de Adão, morreu Abel. Abel foi o segundo filho de Adão. Adão, ele, segundo o dicionário bíblico, ele conheceu a Eva. Bonito, né? É poético. Ele conheceu a Eva e, tendo conhecido Eva, eles tiveram Caim, o filho mais velho. E depois eles conheceram de novo e tiveram Abel.
E a história conta que Caim e Abel chegaram em um determinado dia para entregar um sacrifício para Deus. Abel, pastor de ovelhas, trouxe dos primeiros filhos dos seus cordeirinhos, ele trouxe as partes nobres, a gordura, ele trouxe do animal, aquele animal que tinha nascido, o primogênito, e entregou para Deus. E Deus se agradou daquilo. Caim, por outro lado, agricultor, pegou do fruto da terra e trouxe para Deus. E Deus não se agradou do sacrifício de Caim. Caim ficou com raiva, ficou com inveja, foi e matou o seu irmão Abel. Essa é a história de Caim e Abel resumida. Agora, por que é interessante que Abel seja o primeiro a morrer? Porque Abel é um símbolo de Cristo. Abel, primeiro ele foi morto pelo seu irmão. Assim como Jesus foi morto pelos seus irmãos, aqui no caso, o judeu. Jesus foi morto pelo povo judeu, os seus irmãos. Segundo, Abel foi morto injustamente. Abel foi morto justamente agradando a Deus. O que Abel fez de errado? Nada. Ele simplesmente agradou a Deus. E por que os fariseus pediram a morte de Jesus? Porque Jesus estava fazendo aquilo que agradava a Deus, ou seja, ia atrás das pessoas que eram marginalizadas pela religião na época. Abel, ele aponta, Abel é essa figura, é um símbolo do Antigo Testamento que aponta na direção de Jesus. Abel era pastor de ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o nosso pastor. Abel é essa figura, a figura que aponta na direção de Jesus. O primeiro nome que aparece nesse obituário é alguém que aponta para Jesus. E aí depois sim, a segunda pessoa que aparece é Adão. A segunda pessoa a morrer é Adão. E assim, cara, eu sou engenheiro, eu tenho problema, né? Como todo engenheiro tem, engenheiro é tudo maluco. Se você conhece um engenheiro, pode olhar por ele, porque o cara que escolheu fazer engenharia não é puro. E cara, quando eu vi esse Gênesis 5, eu falei, vou transformar isso num gráfico, porque gráfico é bonito, gráfico é legal. Eu falei, vou transformar isso num gráfico. Então eu botei aqui no gráfico, para ajudar a gente, quem morreu antes de quem, tá? Então aqui, ó, tá o nome de todo mundo de Gênesis 5, a gente não vai passar um a um, e ali Adão nasceu no ano 0, vamos chamar de ano 0, né, o primeiro ano que existiu. Eu não sei como é que a gente bota isso numa contagem, né, que a gente usa hoje de anos, vou chamar de ano 0. Adão viveu 930 anos e Adão morreu no ano 930. Abel a gente não sabe. A gente não sabe muito bem quando ele nasceu, quantos anos ele viveu, quando ele morreu. A gente só sabe que Abel morreu antes do seu irmão Sete nascer. Então, fiz aqui um gráfico legal. Jorge Monteiro, eu acho que concordou comigo, porque ele também tem os probleminha que eu tenho, de engenheiro. Então, o segundo cara a morrer foi Adão. E qual foi a história de Adão? Adão, ele andava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele morava no paraíso, até que Deus virou e deu uma regra para ele: você não vai comer o fruto dessa árvore. Pois bem, viveram um determinado tempo, em que Adão conseguiu resistir ao fruto da árvore, até que em um determinado momento entra a serpente na história, convence a Eva convence Adão come do fruto, ele quebra aquela regra que Deus tinha estabelecido. E como consequência dele quebrar essa regra, entra o pecado no mundo, e entrando o pecado no mundo, entra a morte. Se você olhar Gênesis 3, que é onde Deus chama Adão, é onde essa história passa e onde Deus chama Adão para conversar, depois que ele fica sabendo, Deus fala assim: olha, cara, com o suor do seu rosto você vai comer o seu pão até que você volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então a punição da morte foi dada para Adão. Adão, ele recebe uma regra, ele quebra a regra e ele recebe a punição por ele ter quebrado essa regra. Isso te lembra alguma coisa? Alguma coisa tipo 10 mandamentos, alguma coisa tipo Monte Sinai, tipo lei? Exatamente. Adão, ele aponta nessa direção. Adão, ele aponta no modelo que ia servir para Israel muitos anos depois. O modelo em que existe um grupo de leis, você tenta cumprir essas leis, mas você inevitavelmente vai quebrar alguma delas, e quando você quebra uma delas, você recebe a punição por você ter quebrado isso, a morte. Abel aponta para Jesus, Adão aponta para a lei, para a velha aliança.
Agora, por que é interessante que Abel morreu antes de Adão? Porque olha só, isso aqui foi dado para Adão. A punição foi dada a Adão. Quem recebeu a regra? Adão. Quem quebrou a regra? Adão. Quem recebeu a punição da morte? Adão. E quem morreu primeiro? Abel. É interessante que Abel entre encabeçando essa lista, quando a gente olha por esse jeito. Porque se tinha alguém que merecia sofrer a morte primeiro, foi Adão. Se a gente está na situação que a gente está hoje, ouvindo a música da Jennifer, a culpa é de Adão. Você chega lá no céu depois e fala assim, cara, o meu verão de 2019, a culpa é tua. Se tinha alguém que merecia morrer primeiro e passar por isso primeiro, era Adão. Porque foi ele que fez a coisa errada. Foi ele que foi lá e comeu o fruto que não devia. Mas Abel, ele furou fila. Ele entrou primeiro e ele morreu primeiro. Abel, o símbolo de Cristo. Cara, entende uma coisa? Não existe nenhuma punição que consegue chegar na sua vida antes de passar por Cristo. Não existe nenhuma punição, não existe nenhum problema, não existe nenhuma maldição, absolutamente nada que consiga chegar na sua vida sem que Jesus fure a fila. Sem que Jesus entre antes e fale assim, ei, calma aí. O inferno, o capetóide, você não vai chegar nele ainda não. Você vai passar por mim primeiro. Eu vou furar a fila, eu vou encabeçar a lista e eu vou receber a punição no lugar deles. Foi isso que ele fez na cruz, não foi? Muito antes da gente ter nascido, muito antes da gente imaginar botar o pé nessa terra, ele virou e falou assim, ei, eu vou para a cruz e eu vou levar comigo a punição que toda a humanidade receberia. Eu vou entrar na frente dessa fila, eu vou furar a fila e eu vou receber a punição no lugar deles. Cara, entende isso? Isso é importante da gente criar raiz no nosso coração. Não existe problema que chega até você sem passar por Jesus Cristo. E o que acontece quando o problema chega para Jesus Cristo? Ele passa por uma metamorfose e ele sai do outro lado como uma bênção. Presta atenção, não quer dizer que você não vai ter problemas. Não quer dizer que o mundo vai ser um passeio tranquilo. Só quer dizer que os problemas que chegarem para você, Deus ele vai pegar e ele vai falar, tudo que vem de mal, eu transformo em bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cara, quando vem um problema tentar chegar na sua vida, Deus ele entra no meio, ele fala assim, eu vou receber esse problema e eu vou transformar isso em uma oportunidade para abençoar a tua vida. Cara, olha o que o próprio Jesus ele fala em João 16, olha, o mundo, vocês nesses mundos, vocês vão ter aflições, faz parte vocês terem problemas, vocês vão ter. Mas cara, tenham bom ânimo quando vocês enfrentarem esses problemas. Tenham bom ânimo quando essas situações chegarem, essas situações desagradáveis chegarem. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu já entrei, eu já furei a fila, eu já peguei esse problema, eu já derrotei o dono desse problema, eu já venci o mundo, e quando o problema chegar para você, ele já vai chegar com uma oportunidade de bênção. Abel, ele morre antes de Adão, para mostrar para a gente que Jesus está disposto a furar a fila, a receber a punição no nosso lugar e a repassar para a gente uma oportunidade de bênção. Você acredita nisso, cara? Você está disposto a olhar para o ano de 19, a encarar a situação que você está passando hoje, a olhar para isso e falar assim, cara, eu sei que você não passou direto pela cruz, eu sei que você teve que fazer um pit stop na cruz, e se você passou pela cruz, quer dizer que esse problema, você vai cooperar para o meu bem em 2019. A Bíblia fala que Jesus, ele sofreu no seu corpo físico os açoites e ele teve feridas para que nós fôssemos
curados. Cara, se chega uma doença na tua vida, você tem que olhar e falar assim, essa doença já passou pela cruz? Já passou pela cruz. Na cruz eu fui sarado? Na cruz eu fui sarado. Então, vamos declarar que essa doença vai ter que sair em nome de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Jesus, ele tinha o céu, ele tinha todas as riquezas do mundo, ele escolheu abrir mão disso e vir para a terra para morrer naquela cruz. Quando chegar um problema financeiro na sua vida, você olha, você passou pela cruz, já passei pela cruz. Então calma aí, Deus é o meu provedor, então isso vai virar bênção. A Bíblia fala sobre inúmeras promessas para a tua vida. Você pode ter certeza que quando os problemas chegam, Jesus, ele já entrou no meio do caminho, ele já interceptou o problema antes dele chegar em você. E ele disse, eu vou transformar isso em bem. Cara, tenha essa visão, nutra essa visão na tua vida, uma visão de encarar o problema, sabendo que Jesus já venceu o problema. Presta atenção, eu não estou falando, a gente não quer banalizar o que ninguém está passando aqui, vocês entendem isso, né? A gente entende que problemas acontecem e são reais, ninguém quer banalizar o seu sofrimento ou a sua dor, não é isso. O que a gente está querendo dizer é, tenha a perspectiva certa sobre o problema, encare o problema como algo que já foi derrotado na cruz. Encare o problema como algo que Jesus já resolveu. É essa perspectiva que a gente quer que você tenha. Então Abel, um símbolo de Cristo, apontando para Cristo, é o primeiro a morrer. Adão, apontando para a lei, para a velha aliança, é o segundo a morrer. E quem é o terceiro a morrer? Porque o terceiro a morrer, naturalmente você vai falar, bom, seguindo a lógica, vai ter que ser um filho de Adão. A Bíblia nem menciona quando Caim morreu, né? Mas assim, poderia ter sido Caim, poderia ter sido Sete, mas cara, quando você faz o gráfico bonito, você descobre que não é nenhum deles, que o terceiro a morrer, ele está na 7ª geração de Adão, depois de Adão, e o nome dele é Enoque. Viu, gente? Gráfico é útil, viu? Coisa legal? É uma coisa bonita, gente. Aleluia. O terceiro a morrer, e morrer aqui é uma palavra errada. Porque Enoque não morreu. A verdade é que Enoque não morreu. Mas, só para fim de ilustração, a gente vai considerar Enoque nessa lista, porque ele simplesmente deixou de estar na terra. O terceiro é Enoque. Enoque nasceu mais ou menos ali no ano 622, depois que Adão nasceu. Ele viveu 365 anos, até que ele foi, a Bíblia fala que ele foi arrebatado, que Deus tomou Enoque para ele. Primeiro Abel aponta para Jesus, depois Adão aponta para a velha aliança, e agora Enoque. Enoque, quem é Enoque? Cara, Enoque é um personagem, um dos mais misteriosos da Bíblia, podemos dizer assim. Ele aparece aqui, tem uma citação em Hebreus, depois ele aparece lá em Judas, pouco se sabe, ele é um personagem que não aparece muito, mas quando ele aparece, você entende por que Enoque foi um cara especial. Enoque, ele é o símbolo que aponta para a realidade da igreja hoje. Enoque, ele aponta para eu e para você. Enoque, ele aponta para a nova aliança. Enoque é o 7º na geração de Adão. 7 é o número da perfeição, é o número do descanso, é o número da completude. A criação ficou completa no 7º dia, Deus descansou no 7º dia. Nós somos a nova aliança, a nova criatura, ela vive baseada no descanso, porque ela sabe que o sacrifício que Jesus fez foi perfeito e foi completo. Jesus falou, está consumado, está completo. Enoque, ele aponta nessa direção. Você quer ver outras coisas que falam sobre Enoque? Hebreus 11, ele cita Enoque. E se você olhar o que está escrito lá em Hebreus 11, fala assim, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. É óbvio que ele não experimentou a morte, porque a realidade da nova criatura, a realidade da nova aliança, é uma realidade em que a morte está morta. A promessa é que a igreja não vai morrer. A igreja vai ser arrebatada para encontrar Jesus no céu. Essa é a promessa que existe para a gente. Isso não é história da carochinha, isso é uma promessa real.
Inclusive, no Novo Testamento, a Bíblia, para se referir os cristãos como mortos, ela começa a falar que os cristãos estavam dormindo. Dormindo por quê? Porque eles vão acordar um dia para viver eternamente com Cristo no céu. Então, a realidade da nova criatura é uma realidade em que a morte foi derrotada. Olha o que diz aqui 2 Timóteo, eu peguei a versão da mensagem. Desde a manifestação do nosso Salvador, nada poderia ser mais claro. A morte derrotada. A vida manifesta como luz, tudo por meio da obra de Cristo. Enoque, ele não passou pela morte. Ele simplesmente foi. Ele estava aqui e não estava mais. Foi encontrar Deus direto no céu. A realidade da nova aliança, a morte está derrotada para a gente. Cara, é por isso que eu não aceito quando a minha geração começa a olhar para o suicídio como uma solução. Você não pede ajuda de quem não está vivo. Você não pede ajuda de quem não consegue se ajudar. A morte foi derrotada, a morte não pode ajudar ninguém, cara. Essa é a realidade da nova aliança. É para isso que Enoque aponta. Se quer ver outra coisa, também em Hebreus 11:5, ele não experimentou a morte e já não foi mais encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois, antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. A realidade da nova aliança é que Deus se agrada de nós. Deus se agrada de nós. Isso pode cair mal, dependendo do contexto religioso que você venha. Eu sei que a gente já ouviu muitas vezes que, cara, Deus está com raiva, Deus está bravo, e Deus isso, e Deus não quer saber de você. Não. Deus se agrada de você. Deus se agrada de nós. Pelo que nós fizemos, não. Pelo que Jesus fez na cruz. Deus olha para a gente, e ao invés de ver você, ver eu, Ele olha o sangue de Jesus em cima da gente. E Ele fala, cara, eu me agrado de você pelo que eu estou vendo aí, pelo sacrifício do meu filho. Essa é a realidade da nova aliança. Olha o que Colossenses 1:22 fala, mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos num lugar em que Deus olha e Deus se agrada da gente. Deus, Ele não está bravo com você. Deus, Ele não está longe de você. Deus, Ele não quer te matar. Deus, Ele se agrada de você. Deus, Ele te olha e Ele sorri. Deus, Ele te olha e Ele fala assim, como eu amo ter Ele como meu filho, ter ela como minha filha. Como eu amo estar perto deles. Como meu coração explode de alegria quando eu olho para eles. Deus, Ele fica na ponta do trono, se a gente puder dizer assim, Ele fica na ponta do trono, olhando para a gente, falando assim, cara, eu não podia estar mais feliz de você. Eu não podia me alegrar mais, eu não podia me agradar mais de você. Deus, Ele quer estar perto da gente. Cara, você consegue enxergar um Deus que sorri? A sua imaginação é capaz de fazer isso? Um Deus que sorri, você é capaz de ousar isso, imaginar um Deus que olha para você e sorri? Cara, essa revelação foi a revelação que mudou a minha vida. Eu lembro de chegar aqui nessa igreja muitos anos atrás e ouvir o Bené cantar uma música que dizia assim, me sinto filho, assentado à mesa estou. Quando eu ouvi essas duas frases pela primeira vez, eu falei assim, cara, eu conhecia qualquer coisa, menos esse Deus aí. Porque se tem uma coisa que eu não sinto é filho, e se tem um lugar que eu não acho que eu devo estar, é na mesa com Ele. Quando eu entendi que Deus sorri, quando eu entendi que Deus, Ele abraça a gente, quando eu entendi que Deus, Ele se agrada da gente, cara, transformou tudo na minha vida. Deus se agrada de você. Na nova aliança, Deus se agrada da gente. Pelo que Cristo fez, não pelo que nós fazemos. Então Enoque aponta nessa direção. Enoque, o sétimo da sua geração, Enoque é aquele que fala sobre a morte derrotada e aquele que fala sobre o pecado derrotado, sobre nós agradarmos a Deus. E a banda, se quiser já voltar. E cara, tem uma coisa que marca Enoque.
e que eu acredito que está à disposição da igreja para a gente marcar a história também. Quando você olha, cara, todos esses caras viveram 900 anos. Matusalém chegou quase a 900 e varada. E Enoque viveu 1/3, 365 dias. E ele é citado na Bíblia. E ele está lá. Você provavelmente não ouviu falar de... Cadê? Nem eu lembro os nomes, mas Maalalel, Cainã. Esses caras viveram 900 anos. Mas Enoque teve uma passagem breve relativa ao tempo dele, e ainda assim marcou a história. Ele marcou a história, ele marcou a geração dele, ele marcou as pessoas que viveram naquela época. E eu acredito, cara, que o que Enoque carregava, que marcou a geração dele, a igreja, a nova aliança, a gente também carrega para marcar a nossa geração. E aí eu quero voltar lá em Gênesis 5, que foi o texto que eu li. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. 2 vezes fala que Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Esse verbo não é figurado, esse verbo não é poético. Esse verbo significa, ele andou do lado de Deus, ele caminhou com Deus, ele fez as coisas do dia a dia com Deus. Para onde ele ia com Deus. De onde ele voltava com Deus. Cara, eu não acho que seja coincidência que Enoque tenha vivido 365 anos. 365, números de dias no ano. Mas eu acho que é Deus tentando dizer, eu quero andar com você. Eu quero andar com você todos os dias. Eu quero andar com você durante o ano de 2019. Eu quero andar com você durante o ano de 2020. Eu quero andar com você, eu quero viver com você. No seu dia a dia, nas pequenas coisas que você faz, eu quero estar com você. No seu trabalho, eu quero estar com você. Tomando conta dos seus filhos, eu quero estar com você. No trânsito, eu quero estar com você. No banco, eu quero estar com você. Onde você vá, eu quero ir com você, eu quero andar com você. A igreja, a nova aliança, a gente tem isso. Nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Ele, não porque nós fomos, mas porque Ele veio. Ele desceu, Ele olhou, Ele estava lá em cima e Ele falou, cara, eu não consigo mais ficar longe de vocês, eu não consigo mais ficar separado. Eu preciso descer. E veio Jesus. E quando Jesus precisou voltar, Ele disse, eu não vou deixar vocês abandonados, eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um deusinho, o Espírito Santo não é um espírito qualquer, não é um personagem secundário na Bíblia, o Espírito Santo é o próprio Deus. Deus falou assim, cara, eu estou voltando na forma de Jesus, mas eu vou ficar na forma do Espírito Santo, porque eu quero andar com você, eu quero estar onde você está, eu quero caminhar por onde você caminha. E cara, quando a gente começar a andar com Deus, eu tenho certeza que a gente vai começar a marcar a nossa geração, eu tenho certeza que a gente vai começar a marcar essa cidade, porque eu tenho certeza que onde a gente andar e onde Deus estiver com a gente, não vai ter violência. Eu tenho certeza que onde a gente estiver e para onde Deus for com a gente, não vai ter mais doença. Lares vão ser restaurados, finanças vão ser reequilibradas. Deus, Ele quer andar com a gente, Ele quer andar todos os dias com a gente. Você já ousou chegar no seu ambiente de trabalho e falar assim, Deus, você está aqui? Porque se você não usou ainda, eu te desafio a fazer, e você vai se surpreender em encontrar Ele lá. E Ele vai te responder, eu sempre estive aqui. Eu estava no BRT com você, parecia que não cabia mais ninguém, mas eu estava lá. Eu estava naquela reunião eterna, interminável. Eu estava quando você olhava os seus e-mails, preocupado se ia entrar dinheiro, se iam me mandar embora, eu estava do teu lado. Deus, mas a minha saúde, cara, eu fui no médico com você, quando você recebeu o diagnóstico, eu estava do seu lado, eu estava andando com você esse tempo inteiro.
Você já ousou entrar num banco ou abrir a sua conta do banco e falar assim: Deus, você está aqui? Porque eu tenho certeza que você vai se surpreender quando Ele te responder: eu sempre estive. Eu estou andando com você esse tempo inteiro, eu nunca te abandonei. Eu nunca esqueci de você. Porque você faz parte da nova aliança, você faz parte desse novo modelo de relacionamento. E eu estou andando com você. Deus, a minha casa, eu não me sinto em paz em estar em casa. Eu sei, eu ouvi as brigas, eu estava do teu lado no teu relacionamento com teu filho, com teu pai. Eu andei com você esse tempo inteiro e eu vou continuar andando. A diferença é se a gente vai perceber e notar que Ele está do nosso lado, ou se a gente vai querer continuar a viver a nossa vida fingindo que Ele não está lá. O Duda me mandou uma música essa semana e tem uma frase dessa música que diz o seguinte, uma estrofe que diz o seguinte: mesmo quando a sua presença passa desapercebido no nosso dia a dia normal, incontáveis milagres da vida ao meu redor apontam como flecha para o seu nome. A presença pode ser desapercebida, mas não quer dizer que Ele não está lá. Se você simplesmente colocar uma atitude de olhar ao seu redor e olhar os milagres ao seu redor, você vai falar assim: cara, certamente Deus está andando comigo. Tenho certeza que você está andando comigo. Cara, essa semana eu precisei resolver um negócio na Tijuca. Eu trabalho no centro, precisei resolver um negócio na Tijuca. E quando eu cheguei lá, tinha uma fila gigantesca. E eu fiquei umas 2h30, 3 horas em pé na rua, esperando chegar a minha vez para resolver o que eu tinha que resolver. E cara, eu estava com raiva, como todo mundo fica. Eu estava estressado, eu estava morrendo de calor nesse tempo infernal do Rio de Janeiro. E eu fiquei lá 2h30, em pé, com fome. Consegui resolver minhas coisas, fui almoçar. Quando eu voltei no escritório, viraram para mim e falaram assim: Bruno, você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo do quê? Que teve um arrastão lá onde você estava? Eu falei: teve um arrastão? Ele: não tinha aquela fila lá imensa? Eu falei: tinha. Cara, alguns caras passaram armados, roubaram todo mundo, foi mó correria, mó terror. Eu falei: que horas isso? Cara, sei lá, cara, perto da hora do almoço. Eu falei: eu tinha acabado de sair de lá. Não é porque eu não estava notando Deus, que Deus não estava lá. Mas ele estava falando assim: eu estou andando com você, e eu te protejo, eu te guardo, e eu vou estar aqui do teu lado. E se for para acontecer alguma coisa, só vai acontecer quando você sair daqui. Eu falei: Deus, obrigado. Obrigado porque você ficou em pé 2h30 naquela fila comigo. Andar com Deus. Andar com Deus. Cara, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além ao meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde eu iria? Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Ou para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos altos céus, lá Você está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas como da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Ele quer andar com você. Ele quer que você viva essa realidade. Onde você for, nos melhores momentos Ele está andando com você, nos piores momentos Ele está andando com você. Nos momentos de festa, Ele celebra com você. Nos momentos de choro, Ele chora com você. Nos momentos em que você está se sentindo forte, Ele está do teu lado te encorajando. No momento que você está se sentindo fraco, Ele estende a mão dEle e te bota no colo dEle.
No momento que você precisa da resposta, Ele se mostra como resposta. No momento que você está cheio de fé e cheio de energia, Ele está do teu lado trazendo pessoas para serem abençoadas através de você. Será que a gente está disposto a andar com Deus? Será que a gente está disposto a sair daqui e perceber Deus onde quer que a gente vá? Será que a gente está disposto a chegar no nosso ambiente de trabalho amanhã e falar assim: Deus, eu sei que você está aqui, e eu vou escolher notar a tua presença? Ou escolher ir no exame com medo, pensando mil coisas do que pode acontecer, e chega lá e fala assim: Deus, eu estou sentindo tudo isso, mas eu escolho notar a tua presença comigo aqui. Eu escolho ouvir o que você tem para me dizer. Ou até voltar para casa com a ideia de se trancar num quarto escuro sem ter força para lutar contra a depressão, contra a ansiedade, e escolher: Deus, eu vou caminhar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou caminhar com você do meu lado. Eu vou escolher perceber a tua presença do meu lado. Está disposto a andar com Deus? Está disposto a perceber a presença de Deus ao teu lado o tempo inteiro? Se você estiver disposto, você pode ficar de pé.